estou dizendo, esse era o caldo de cultura, esse era o mundo que existia nos anos 70. Tinha um cara que fazia hipnose, uma hipnose também toda diferente, era o Dr. Milton Erickson, lá em Phoenix, no Arizona. Dr. Milton Erickson criou uma hipnose adaptada a ele, que tinha problemas físicos, ele tinha sequelas de poliomielite, ele tinha dificuldade de se mexer, ele andava em cadeira de roda, e aí então ele desenvolveu uma extrema habilidade com sons, tons e palavras. Então ele praticamente não tocava nas pessoas, ele não fazia o reloginho, até porque ele não conseguia, ele não fazia a rodinha, ele não fazia nada daquelas coisas que você sabe de hipnose. Ele sentava na frente de alguém com a cadeira de roda, mal e mal mexia uma mão, e aí ele olhava para algum lugar, ele inclinava a cabeça para cá ou para lá, e aí ele mudava o tom de voz, e aí ele contava histórias. Ele se tornou um perito em contar histórias, as histórias ericksonianas. E aí ele contava uma história com determinadas palavras durante aquela história em que ele mudava o tom de voz, sutil. Quem não soubesse o que ele estava fazendo não ia saber realmente o que estava acontecendo. Os alunos sabiam, quem filmava sabia, mas ele pontuava algumas palavras com uma mudança tonal. Se você recolhesse só as palavras marcadas pela mudança tonal, fazia uma nova história, que tinha uma direção, que provavelmente era uma sugestão forte de uma mudança, de uma cura, de uma evolução. Só que, e isso a gente descobriu depois de decupar filmes do Dr. Milton Erickson, nessa segunda história, marcada tonalmente, tinham algumas palavras que eram marcadas por um outro tom. E aí essas outras faziam uma terceira história, que tinha uma forte sugestão de resolução absoluta. E alguns ainda ousam dizer que ele tinha 4 ou 5 ou 6 camadas de história. Aí é difícil da gente conseguir perceber tanto, mas eu não duvido, porque ele era realmente muito hábil em usar tons, sons, palavras, histórias. E ele contava uma história grande, depois uma pequena, depois outra grande, depois uma pequena. E aí tu não sabia bem qual era o objetivo de cada história. O fato é que tu saía de lá e tu não tinha mais os sintomas, os problemas, as tuas dificuldades. Em 1, 2, 3 sessões desapareciam e tu não entendia o que esse cara fez. E ele tirava dor, vamos lá, vamos falar de uma coisa bem objetiva e bem prática para não ter dúvida do que eu estou falando. Uma pessoa com câncer de faringe, essa é uma história clássica dele. Uma pessoa com câncer de faringe operada, já com metástase, etc. Então, já estava com aquele buraco na cara, se vocês não sabem o que é isso, é terrível. Uma dor horrorosa, tomando morfina, e não tem mais resolução, a dor continua, aí levam para o Dr. Milton Erickson para ver se dá uma aliviada com hipnose, que ele era muito famoso lá na região. E aí coloca a pessoa com dor, e aí ele senta na frente da pessoa, e aí ele começa a falar da infância dele na fazenda, lá perto de Phoenix, quando tinha primavera, e que ele ia, junto com o pai dele, olhar o pomar e via os tomateiros. E ele notava que os tomateiros, quando floriam, eles tinham na flor do tomateiro uma característica especial em que a gota do orvalho descia suavemente e parece que a flor do tomateiro realmente se abria mais ainda para receber a gota do orvalho. E eu não vou ficar falando toda a história dele, mas ele ia falando sobre a flor do tomateiro e como ela era receptiva ao orvalho matutino e como isso era refrescante. E de repente a pessoa que acompanhava o portador do câncer, que nunca viu ela parada daquele jeito, ela estava parada. E aí essa pessoa escrevia um bilhete: Dr. Milton, quando o senhor vai começar o tratamento, a terapia? E aí ele olhava o bilhete e continuava falando do tomateiro e dos cavalos da fazenda e como que eles penteavam as crinas dos cavalos. E aí daqui a pouco ele fazia um silêncio e a pessoa dizia: continue, doutor, continue. Aí terminava, depois de 40 minutos, as histórias da fazenda do avô e do pai e do tio, e aí a pessoa ficava, ok, terminou a sessão. E aí, ok, você volta a semana que vem. E aí a pessoa saía, e aí o acompanhante dizia: e aí, como é que tu tá? Eu tô bem. E a dor? Que dor? Ué, mas tu veio aqui com uma tremenda dor que não tinha nem morfina que controlasse? Rapaz, esqueci, eu não tenho mais dor, nem tinha notado. O que foi que ele fez? Ninguém sabia. Os alunos do Milton Erickson, o que foi que o senhor fez? O Milton Erickson dizia: eu não sei.
Ele dizia, eu não sei. Mas ele dizia, provavelmente o meu inconsciente entrou em conexão com o inconsciente dessa pessoa e eu gerei histórias que eram necessárias, do jeito que era apropriado. E eu confio no meu inconsciente. O Dr. Milton Erickson dizia. E eu estou treinado o suficiente para que o meu inconsciente faça um delivery adequado. O Dr. Milton Erickson pegava uma pessoa que tinha síndrome de pânico. Síndrome do pânico não tem cura, exceto quando a gente faz coisas diferentes. Aí tem cura. O Dr. Milton Erickson pegava uma pessoa com síndrome do pânico e aí ele dizia para a pessoa o seguinte, ele fazia muito isso, dava tarefas bizarras. Você vai às 6 da tarde, na hora do pôr do sol, começando o pôr do sol, você vai no morro que tem na cidade, você sobe no morro e você dá 6 voltas. Ele repetia, 6 voltas no sentido anti-horário ao redor de uma pedra que tem lá, que parece uma espécie de quadrado. Você faz anti-horário 6 voltas e aí você para de frente para o sol, fecha os olhos, bate com o pé direito 3 vezes no chão e depois com o pé esquerdo 3 vezes no chão e aí você faz 6 voltas no sentido horário antes de voltar para casa. E depois que você terminar tudo isso, você lava o rosto quando chegar em casa e se senta em silêncio durante 2 minutos. E aí, o que mais, Dr. Milton? Depois, se você quiser, você me liga para me contar como é que você está. Ok. Aí a pessoa fazia isso. Aí a pessoa chegava em casa. Aí a pessoa ligava para ele. E a pessoa dizia, não sei, tá tudo normal. Ele dizia, ok, vamos deixar passar uma semana, daqui uma semana você me liga de novo. Passava uma semana. E aí, ok, daqui um mês você me liga de novo. Passava um mês, ok. Daqui um ano você me liga de novo, ok. E aí, cadê o pânico? Pois é, estranho, nunca mais tive. O que o senhor fez? Não sei, ele dizia. Eu só te dei a tarefa. Foi tu que fez, eu não fui lá no morro, eu não tenho nem condições. Ele pegava uma criança que fazia xixi na cama. Aí a criança tinha enurese noturna, aí a criança fazia todas as terapias possíveis. Aí a criança não tomava remédios, porque naquela época eles não davam os Gardenal, né? Mas se fosse hoje já estaria tomando umas Ritalina só para deixar de ser besta. Mas enfim, ok. Aí a criança de 6, 7 anos, né? E que lá onde ela dormia com o irmão, e o irmão se queixava, que era um horror aquilo lá. Tá. E aí a criança, então a mãe com a criança, e o Dr. Milton olhou para a criança, olhou para a mãe, e aí ele diz assim, ok, nós vamos resolver o teu problema. Tarefa para a mãe, 13h30 da manhã, bota o despertador, acorda, vai lá onde está a criança, acorda ela, coloca ela de pé na cama e faz ela urinar. Aí a mãe diz assim, eu acho que eu não entendi, é para acordar ela e prevenindo levar ela para o banheiro. Não, é para fazer o xixi na cama. Mas aí vai molhar toda a cama? Ela já molha igual. Aí a mãe ficou assim, a senhora faça isso e não me enche o saco, gentilmente. Tá, passou uma semana, todas as noites, às 3 da manhã, 13h30 da manhã, acordava a criança puta da cara, imagina, né? E aí a mãe dizia assim, mija. E a criança, não estou com vontade, mija, o doutor mandou. E aí a criança mijava o que dava. Tá? E aí depois trocava lençol, imagina, né? Trocava a roupa não mijava, mas mijava lençol. Tá, e aí a criança dormia. Depois de uma semana, ela ligou para o Dr. Milton, e agora? Já completou uma semana. Ele disse assim, ok, agora deixa ela dormir. Ok, nunca mais fez xixi na cama. O que aconteceu? Ninguém sabe. Pergunta para o Dr. Milton, também não sabe. Mas faz algum sentido. Ela fazia, o inconsciente dela fazia ela urinar. O que o Dr. Milton fez foi trazer ao consciente o que o inconsciente fazia, tirando toda a graça do inconsciente. O inconsciente perdeu a razão de fazer aquilo, ficou muito exposto, tinha que achar outra coisa. Enfim, essas eram as loucuras que essa turma fazia.